nações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. Pai de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos tratar da questão de número 95 do DOCET. E a pergunta: em que consiste o princípio de subsidiariedade? Então vai ser importante a gente esclarecer, porque esse é um dos princípios da doutrina social, mas que eu sei que as pessoas às vezes têm muitas dúvidas, né? Esse termo até parece estranho para algumas pessoas. Então, é uma resposta muito importante do DOCET. Cada tarefa social é confiada em primeiro lugar a grupos pequenos que a possam resolver. O nível imediatamente superior deve assumir a competência só no caso em que a unidade inferior não esteja em condições de resolver o problema. Mas quando a unidade inferior precisa de ajuda, a instância imediatamente superior deve dá-la. Esta regulação está resumida na proibição de superar as competências e na obrigação de prestar ajuda. Por exemplo, quando a família tem problemas, o Estado só pode intervir se a família ou os pais são impotentes para encontrar a solução. Este princípio deve fortalecer a liberdade dos indivíduos, dos grupos e das associações e impedir o excesso de centralização. A iniciativa individual deve ser fortalecida, porque pode ajudar-se a si mesmo, porque poder ajudar-se a si mesmo representa um componente significativo da dignidade da pessoa. O princípio de subsidiariedade foi formulado pela primeira vez em 1931 pelo Papa Pio XI na encíclica 40º Ano. Então, esse princípio da subsidiariedade, a gente já vê aqui a importância desse princípio, em que as instâncias superiores, as instâncias maiores, não devem interferir nas instâncias menores, desde que elas tenham possibilidade de resolver suas questões, os seus problemas. Por exemplo, não é o Estado que vai dizer à família quantos filhos eles devem ter. É a família que deve resolver isso, vendo as suas condições e quantos filhos tem condições de ter, certo? Assim também, os pais não podem resolver as coisas pelos filhos. Os pais têm que fazer com que os filhos resolvam. Claro, eles vão ter que aprender, assim como os pais alguns dias aprenderam, né, em algum momento tiveram que aprender aquilo, também é necessário agora que os filhos aprendam. Eles precisam ter autonomia. Se os pais ficarem sempre fazendo tudo pelos seus filhos, eles não vão aprender a resolver as coisas. Então esse princípio da subsidiariedade é isso, é da autonomia, né? Passa por uma descentralização. Se a gente centraliza demais as decisões em qualquer instituição, você acaba engessando as coisas, porque vai depender de uma pessoa, muitas vezes uma pessoa, um pequeno grupo de pessoas, para resolver muitas coisas. Então a descentralização é algo muito importante. Por exemplo, um grupo de pequenos agricultores se juntarem numa cooperativa, ou um grupo de trabalhadores se juntarem em sindicatos, isso é uma coisa boa, importante. Então, por exemplo, aquele grupo de pequenos agricultores, um vai poder ajudar o outro, vai poder justamente dar mais produtividade, né? Com essa troca de informações, com essa ajuda. Eles vão poder negociar melhor seus preços com os grandes supermercados do que se fosse individualmente tentar fazer isso, certo? Eles podem também ver a questão de transporte, de logística, isso vai tudo ajudando, né, esses pequenos grupos, então, em que eles vão ter autonomia para resolver as coisas. Mas, claro, tem certas coisas que não tem como os grupos menores resolverem. Por exemplo, a questão da saúde. Não tem como as famílias construírem um hospital. Aí tem que ser, de fato, o Estado, o governo. O saneamento básico tem que ser algo fornecido pelo Estado. A própria questão da educação, construção de escolas e tudo, tem que ser o Estado. Então, aí, de fato, precisa da instância maior para poder ajudar a instância menor no que ela não é capaz de fazer, não é capaz de resolver. Mas sempre que a instância menor for capaz de fazer, capaz de resolver, ela deve ter autonomia para fazer, resolver aquilo que lhe é da sua competência e não passar para a instância superior. Então esse é o princípio da subsidiariedade. Sempre que uma instância menor
puder resolver, ela vai resolver. Se for necessário, então, que uma instância maior resolva, aí então será passado para essa instância maior. Mas a princípio vai se buscar da autonomia. É como eu falei, a questão da descentralização, tendo mais pessoas tendo autonomia para resolver as coisas e até que possam se desenvolver e ganhar competências para estar resolvendo as suas questões. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Obrigado. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações.